Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Bem-vindo ao Passe de Letra, seja muito bem-vindo então ao rescaldo da jornada desportiva, comigo Pedro Silva, com o Joel Magina. Daqui a pouco juntar-se a nós o Hélder Ferreira, estará neste momento a estacionar, digo eu, a ouvir-nos já, para perceber se a nossa emissão está mesmo a passar nos 98.7, e posso garantir que sim, está a passar nos 98.7 FM, a nossa rádio AVFM, sempre a acompanhar a par e passo as incidências do desporto do nosso concelho nas modalidades coletivas, obviamente também, e não só apenas nos 98.7, estamos também no Facebook, em facebook.com/radioavfm, no Instagram, instagram.com/radioavfm, e no nosso site cheio de conteúdo, muito sumo para ler e ouvir, radioavfm.net. Fim de semana recheadíssimo, minha gente, muitos jogos, muitas vitórias, algumas derrotas. Vamos passar a pente fino todos esses resultados, vamos escalpelizar aquilo que aconteceu essencialmente e numa fase inicial do nosso Passe Letra na tarde desportiva de futebol de hoje, porque há mesmo muito para trazer aqui aos nossos ouvintes. Por isso é um programa que vai ser para estar de ouvido bem atento, caro ouvinte. Vamos sem mais demoras avançar, iniciar então aqui as hostilidades. Começamos com o campeonato SABSEG, com as danças, digamos assim, no topo da classificação. Hoje houve mudança de líder. Clínica Médica Bjork. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiork.pt. Na Car 7 temos mais de 300 viaturas multimarca com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada Nacional 109, na feira na Rua 1º de Maio ou em car7.pt. Passe de Letra. Futebol. Amigos, boa noite. Eu não sei se vocês são daqueles que gostam de deixar as coisas boas para o início ou para o fim, mas eu vou deixar as coisas boas para o início. Pronto, vamos já falar aqui do Ovarense, porque há aqui um dado que é relevante para esta tarde de SABSEG, é que houve muitos golos nos jogos onde estivemos. Ou seja, vocês devem ter ficado fartos de gritar golos e de se interromperem um ao outro. Eu não estive nesta tarde desportiva, mas essencialmente há aqui uma derrota e uma vitória. Uma derrota para a Florgrade, que por isso perde a liderança do campeonato. O Espinho venceu em Cortegaça e é o novo líder do SABSEG, e uma vitória, eu diria, arrancada a ferros pelo Ovarense, e é mesmo por aí que vamos começar, em casa do Bostelo. Se me dissessem que isto era um jogo de hóquei, Joel, eu não ficaria muito surpreendido olhando para o resultado. 3-4, vitória do Ovarense. Essencialmente na primeira parte são quantos? 7 golos? Não, primeira parte... 1, 2, 3, 4, 5 golos. 5 golos, também já estava a exagerar. 5 golos, são 7 golos no total. 2 na segunda parte, mas acima de tudo, um jogo onde as coisas não estiveram sempre controladas pelo Ovarense, dá para perceber claramente pelo figurino do marcador, e onde se calhar se sentiu mais dificuldade do que até se estaria à espera para vencer o Bostelo. Essencialmente a vitória é conquistada. Eu ouvi as palavras do Ricardo Maia, muito curiosas, a dizer: se a nossa equipa acabar com mais um golo do que a adversária, eu vou ficar sempre relativamente satisfeito. Claro que é um sentimento agridoce, porque poderíamos ter feito um bocadinho mais, mas essencialmente o Ovarense fez o que lhe competia esta jornada, e era uma jornada muito importante para vencer, independentemente das circunstâncias em que se vencia. Sim, face também à outra partida, claro, que se disputava, e sabendo que pelo menos ou a uma ou até ambas, neste caso foi só a equipa da Florgrade que conseguiu ganhar pontos. Mas acho que é muito nessa base que tu disseste, um jogo que se calhar na teoria, e se calhar à passagem no minuto, eu diria à passagem no minuto 35, quando o Ovarense estava a vencer por 3-1, não se esperava que fosse a turbulência de emoções que esta partida foi. Isto porque, se calhar, olhando e recuando algumas jornadas, a Ovarense não se tem destacado nas exibições, mas havia algo a reter, é que a Ovarense não deixava criar, e quando tinha essa vantagem, se não ampliasse,
garantia que defensivamente conseguia serenar as coisas e tal não aconteceu nesta jornada. Deixa-me te dizer que o Ovarense entrou bem, que o Ovarense conseguiu mesmo ferir esta equipa do Bustelo graças à profundidade. Tica foi eleito o meu MVP desta partida, grande partida, uma autêntica barata de um lado para o outro, sempre a mexer e sempre a causar dificuldades. Também gostei mais de Joseph nesta partida, mas muito à base disto, o Ovarense estava a causar muitas dificuldades com estas situações de bola nas costas dos centrais Nuno Fernandes e Jonathan, que não estavam a conseguir parar. Só que depois, defensivamente, o Ovarense talvez tenha feito a pior exibição dos 7 jogos, ou neste caso dos 8 jogos já disputados. Estou-me a lembrar do segundo golo impressionante, a apatia que aconteceu, o terceiro golo também de canto, um bocadinho inexplicável, e acho que Ricardo Maia toca mesmo nisso, que tem coisas a reter, porque acho que, tendo em conta, e quando estava 3-1, acho que o Ovarense deveria ter sido mais madura. Atenção, não tirando algum mérito, porque eu acho que esta equipa do Bustelo tem alguma qualidade, e apresentou mesmo isso nesta tarde de domingo. Mas eu acho que, tendo em conta toda a conjuntura desta partida, o Ovarense não foi aquilo que tem sido, ou seja, aquela equipa mais batida e mais experiente. E atenção, há aqui algo que é muito visível aos nossos olhos, mesmo para quem não viu a partida, que é, o Ovarense não sofria golos desde que perdeu em Passos Brandão. Sim, o Ovarense estava há 3 jogos consecutivos sem sofrer, e curiosamente, um dado estatístico é que o Ovarense até esta jornada tinha sofrido somente 4 golos. Ou seja, sofreu quase tantos agora como no resto do campeonato todo. Exatamente, e acho que isso tem de ser sublinhado, e hoje a questão defensiva não esteve. Acho que depois é muito nessa base das palavras de Ricardo Maia. Valem os 3 pontos. Atenção que é uma vitória super sofrida até o último segundo. Eu relembro que já em tempo de compensação, um remate que vai em direção a Diogo Almeida, mas sempre um Bustelo que conseguia criar e conseguia sobretudo assustar esta equipa do Ovarense. Assustou. Foi uma partida mesmo que era preciso uma bomba quase para reter, porque a vitória nunca esteve assegurada. Nunca esteve assegurada. Acaba por cair para a equipa do Ovarense. Se calhar concordo com o Carlos Manuel, devido também se calhar a algumas individualidades que foram se calhar sobressaindo. Grande golo de Esgueirão, esse 4-3, mas acho que foi muito nesta base. Agora, uma vitória super difícil, que se calhar não se esperava, mas cá está a prova que o campeonato Sobe-Sega é super competitivo. Olha, parece que estás a ler os meus pensamentos. Eu ia mesmo nesse sentido. O Ovarense perdeu em Bustelo no ano passado, e foi ali foi perto do início daquela queda que até editou a saída de Cajó. Claro que o campeonato é muito diferente, mas eu lembro-me de palavras de Ricardo Maia em Lobão, no início do campeonato, a falar que este campeonato, e principalmente nestes jogos fora, mesmo contra equipas que se calhar não são do topo da tabela na teoria, é um campeonato extremamente difícil. As equipas batem-se bem em casa, os terrenos são muito diferentes uns dos outros, às vezes pelo campo, outras vezes pela bancada, pela atmosfera que se faz sentir nos estádios. Vencer fora nunca é fácil. Hoje provou-se isso mesmo, e o Ovarense passa aqui mais um teste que se calhar é menos difícil do que outros na teoria, mas que é tão difícil a ponto de criar estas dificuldades. Sim, claramente. Eu acho que o Ovarense perdeu em Passos Brandão, estava um grande temporal nessa altura, alguns toques também para o sintético, e este sintético também do Bustelo, na minha opinião, não está tão desgastado como o de Passos, mas também não é grande coisa. Mas também acho que para a prática e para colocar a bola a rolar, não é o melhor. E acho que é como tu disseste, não é fácil passar, face também a essa moldura, a essa proximidade, a esse bairrismo também que acontece, e não tem sido passeios, não tem sido passeios. Deixa-me também só dizer, o ex-ausente Gildo e Calunga, e Ovarense, sobretudo olhando, e nas palavras de Carlos Manuel, que pensaria que o Ovarense hoje iria apresentar Gildo na frente, porque Gildo estava em destaque, penso que não só pela assistência que fez para Tica, mas antes nas 2 jornadas tinha feito mesmo o gosto ao pé, ou tinha estado mesmo nos lances de golo. Conseguiu surpreender hoje com a entrada do Tica e do Joseph, e eu acho que
a palestra e o arranjo estaria se calhar preparado para uma equipa que jogasse com o Gil, ou seja, com o bloco mais subido, porque o Gil não é um jogador tão rápido como o Tica e como o Joseph, e o Oberense conseguiu aí se calhar numa fase inicial assustar e dar provas que o Bustelo não estava preparado para isso. Muito importante isso, se calhar essa primeira parte do Oberense e esse se calhar desnorteio que aconteceu na equipa do Bustelo foi importante depois para o desfecho, mas eu acho que depois na síntese, se calhar é verdade que o Bustelo houve fases que foi mais equipa, mostrou qualidade, mas o Ovarense conseguiu ganhar e poderemos dizer até com alguma justiça. O Tica, de resto, é o MVP do jogo, escolhido por ti. Nós vínhamos a falar do Tica já na semana passada, não só pelo golo que fez contra o Fiens, mas porque já tinha dado sempre boas indicações vindo do banco de suplentes, ou seja, não é por... agora confirma-se, já tínhamos falado disto na semana passada, não é por jogar mais minutos ou menos minutos quando vem do banco, ou até quando parte titular, é sempre um jogador muito válido e está a provar isso cá em Ovar. Sim, eu acho que tem a ver também com essas opções que o Ricardo Maia tem. São muitas, não é? São muitas e vai fazendo bem essa rotatividade e olhando se calhar ao momento, olhando também ao adversário. Deixa-me dar uma palavra que hoje Tica mostrou se calhar aquilo que nós, penso que foi mesmo contigo, esse jogo que o Oberense perde frente à equipa do Alba, onde ele não parava quieto. Sim. E hoje foi se calhar um bocadinho fotocópia, o papel vegetal desse jogo, ou das características mesmo do Tica, muito mexido, a aproveitar, já o conhecemos, remate fácil, hoje aponta e depois certamente vocês também vão ver, grande golo, o terceiro golo a rodopiar, belo pontapé, mas foi muito por isso, foi o elemento do ataque mais desconcertante. Na segunda parte eu acho que sentiu um pouco de fadiga e não esteve tão em foco, mas fez 45 minutos onde efetivamente foi um grande destaque nesta equipa do Oberense. Hélder, boa noite. Quão importante é não só os 3 pontos nesta jornada para o Ovarense, mas toda esta conjuntura onde finalmente vemos uma Ovarense que corria atrás, ainda está a correr atrás, obviamente não subiu à liderança do campeonato com esta jornada, mas numa jornada tão importante conseguiu ganhar pontos a um rival direto como é a Florgrade. Sim, de certa forma vale mais do que 3 pontos, portanto, esta jornada. Acaba por ser, pela conjectura daquilo que se esperaria, não é? Portanto, um adversário ia acabar por ceder pontos. Eu acho que acontece aquele que talvez seja o segundo melhor resultado possível para o Ovarense, não é? Portanto, quer efetivamente o líder perder. Melhor era o empate, não era? O melhor talvez o empate, ainda assim, exato, porque aí poderia estar a um ponto, mas estava na segunda posição, apenas um ponto do líder, isolado, de forma isolada, e seria um bocadinho distinto, mas e só mesmo por esse motivo, porque de resto acaba por também ser positivo no sentido em que há uma demonstração que a Florgrade não é invencível, não é? Portanto era uma equipa que tinha 7 jogos, 7 vitórias e portanto acaba por ser o segundo melhor resultado só por esse motivo e porque é efetivamente o líder que perde pontos e o Ovarense com a vitória acaba por se colar a um ponto dessa liderança, colar entre aspas, porque já ia de certa forma colada ao Sporting Clube de Espinho, não é? Portanto, mas mantém-se na mesma um ponto da liderança. Eu penso que efetivamente aquele resultado que menos quereriam que acontecesse era a vitória da Florgrade, efetivamente, e porque por motivo óbvio, não é? Portanto, ficariam a 3 pontos se fosse esse o caso do primeiro lugar. Mas pronto, mas é como eu estou a dizer, é uma jornada importantíssima. Se calhar sentiram um bocadinho, não sei, o Joel esteve lá, eu acho que eu percebo um bocado isso, a equipa se calhar esteve um bocado intermitente no sentido de estar com essa expectativa de que era uma jornada importante em que não podiam ceder. Eu não vou muito nesse raciocínio. Eu acho que a partida ficou difícil, a linha defensiva não esteve bem da equipa do Ovarense e acho que o Ovarense acabou por tornar o jogo difícil. Acho que eu concordo muito, penso que, não sei se terá sido o Luís Leite, o treinador adjunto, a falar. Sim. Ainda estamos numa fase precoce e dá claramente para ver que serão estas 3 equipas que irão estar num lote. Ainda hoje o Águeda perde, nem sei se a Juve Force consegue mesmo ganhou a Juve Force. A Juve Force ganha, ou seja, está no 4º lugar, ultrapassou esta equipa do Águeda, mas será esta luta a 3. Mas acho que o Ovarense, estar atento, certo, mas acho que não fez comichão nesta partida e o jogo não ficou difícil face a isto. Acho que tornou difícil porque cometeu erros, sobretudo olhando para a questão defensiva.
Sim, exatamente. Eu quando falei nessa dificuldade, eventualmente podia ser pela questão do nervosismo, né? Portanto, se ter refletido até naquilo, numa defesa da Varense que até que tinha vindo a ser muito sólida. E é mais nessa perspectiva, se calhar, da equipa com esse nervosismo adicional do caso do outro resultado. Não estou a dizer que o outro resultado condicionava aquilo que ia acontecendo no campo do Bostelo, efetivamente, mas era apenas nesse sentido, em que foi uma equipa que se calhar consentiu, como já não víamos há algum tempo, não é? Portanto, 3 golos na sua baliza não é normal. Portanto, alguma coisa deve ter estado ali dentro daquelas cabeças, não é? Quando entrou dentro do campo de Bostelo. Agora, é como o João diz, se calhar é um bocado isso, é pensar que como marcou muito cedo, as coisas estavam resolvidas, pronto, da forma como se foi desenvolvendo a partida, efetivamente, criou essa estabilidade, se calhar sem causa para isso, porque esteve também a vencer por 3-1 e podia eventualmente ter tido um jogo muito mais controlado, mas é como eu te digo, eu acho que de certa forma eles terão percebido que não podiam falhar, e essa pressão adicional de não poder falhar porque era uma jornada importante pode ter condicionado aqui um bocadinho aquilo também que foi o resultado final. Não estou com isto a retirar qualquer mérito ao Bostelo, não é? Portanto, que teve o seu mérito efetivamente em conseguir manter o jogo aberto até ao fim, mas o que interessa é como dizia então, neste caso o Ricardo Maia, não é? Portanto, se todos os jogos terminar com mais um golo, vai ficar satisfeito, apesar de pode não ficar inteiramente satisfeito, não é? Portanto, faça a atuada do jogo, mas ficará certamente satisfeito porque é mais 3 pontos, é mais uma vitória, e neste caso foi uma vitória, não digo importantíssima, porque nada ficaria definido nesta jornada, como já dissemos desde o início, mas porque de certa forma a equipa sente que é mais uma vitória, mais uma série consecutiva de vitórias, e ao mesmo tempo está mais perto desse topo da tabela classificativa. Portanto, acaba por esse prisma efetivamente ser uma jornada muito positiva para o conjunto albinegro. Olha, tínhamos uma equipa do nosso concelho na liderança do campeonato SABSEG, agora temos o Sporting de Espinho. Isto porque a Florgrade perdeu a sua invencibilidade neste jogo onde tu estiveste. Florgrade 2, Espinho 3. É curioso, a Florgrade esteve na frente, um jogo também de muitos golos, e viu o Espinho na segunda parte, depois da Florgrade também nessa segunda parte, creio que numa fase inicial, ter marcado 2-1, vê o Espinho dar a volta ao marcador. Da análise que tu fazes no final do jogo, até inclusivamente falando com os treinadores, eu retenho aqui duas coisas. Dá-me a sensação que o Espinho foi muito eficaz nos momentos certos e soube sofrer num campo onde seria sempre complicado de vencer, mas venceu. Sim, acaba por ser essas duas tónicas do lado do Espinho, sem dúvida alguma. Foi uma equipa que não tinha 3 remates, como dizia ele, Castro, os nossos microfones, 3 remates, 3 golos, porque esqueceu-se ali de um livre direto e mais uma ou outra situação, mas um livre direto. Mas não terá tido muitos lances. Mas não teve muitos lances, efetivamente, não teve muitos lances de golo, e os que teve foi quase 100% eficaz, não é? Portanto, os verdadeiros lances de golos, talvez conte para aí 4 verdadeiros lances de golos e marca 3 golos, portanto, no cômputo geral, portanto, tem uma eficácia muito elevada. Foi uma equipa que, como uma treira, parecia uma equipa até mais madura. Nesse aspecto, acaba por ser uma equipa que me pareceu um bocado mais madura à imagem daquilo que era, se calhar, a Florgrade com as suas peças habituais que já vinham de outros campeonatos, no sentido em que soube gerir e nunca quebrar por completo, não é? Portanto, face à atuada do jogo e face ao facto de por 2 ocasiões distintas, com entradas fortes da Florgrade, ter estado a perder no marcador. A verdade é que nunca quebrou na partida, mas também, obviamente, devido à grande falange de apoio que estava lá, também muita gente de Espinho a apoiar a sua equipa, e as outras bancadas do outro lado praticamente cheias também com adeptos vindos de Espinho, mas o que é certo é que nunca perdeu nunca se sentiu totalmente desconfortável na partida, e soube, como estávamos a dizer, portanto, nos momentos certos conseguir chegar a esse golo. Portanto, é uma partida que é difícil de caracterizar, porque eu acho que se fôssemos pelas ocasiões, verdadeiramente o resultado poderia ter sido ao contrário. Portanto, poderia ter sido precisamente pela margem mínima a favor, eventualmente, da Florgrade, porque a Florgrade faz efetivamente esse primeiro golo numa fase muito cedo, numa bela jogada entre Pedro Silva e Tiago Jogo, e de forma um bocado incaracterística, Pedro Silva até marca um golo de cabeça, mas é uma excelente jogada de combinação entre os dois jogadores que se conhecem muito bem. Não parti tanto essa opinião de Hélder que podiam ter chegado ao 1-0, porque
tiveram efetivamente muito caudal ofensivo nessa primeira parte, vamos dizer assim, nessa primeira metade da primeira parte, mas verdadeiras ocasiões de golo também não foram tantas quanto isso. Houve ali umas tentativas de virar a baliza de Léo, mas a verdadeira ocasião de golo, Pedro Silva acaba por conseguir concretizar. Depois há uma reação, aos poucos, paulatinamente, o Espinho vai tentando reequilibrar um bocadinho em termos de posse de bola e consegue, numa jogada individual, mais uma vez, de Ricardo Rodrigues, a puxar a bola para o zero no centro, tirar completamente André Passo do seu encalce e já dentro da grande área, depois desse drible em velocidade, teve a frieza com o pé esquerdo, ele que é praticamente ambidestro, não é? Portanto, rematar rasteiro sem grandes hipóteses de defesa para André. Agora, depois o jogo entra numa toada mais física na reta final da primeira parte, algumas quesílias, não queria dizer quesílias, mas alguns lances mais impetuosos, portanto perde um bocadinho de qualidade, um bocadinho mais as equipas a tentar encaixar-se. Parece-me que Héler Castro, ao intervalo, retifica bem algumas situações da sua equipa e entra outra vez forte na segunda parte e faz o segundo gol, um grande gol de Pedro Sanches, naquele que para mim foi o melhor elemento, sem dúvida alguma, da Flograde até então. Aliás, até me custa um bocadinho a justificar o porquê dele ter cedido o seu lugar no minuto 70, porque era claramente o jogador que estava a conseguir recuperar bolas em zonas adiantadas e fazer a equipa sair a jogar. Mas pronto, são opções técnicas. Certamente quis ter mais poder de fogo lá à frente, neste caso Héler Castro, acaba por meter, por exemplo, Cícero e Fábio Vieira, e talvez teria eventualmente justificado por esse motivo. Agora, é uma Flograde que faz o 2-1, mas ficas com a sensação, e na altura eu recordo perfeitamente, estava a fazer o relato, não é? Portanto, a sensação de que estava muito mais perto do 3-1 do que o 2-1, porque depois desse, o 2-2 aliás, porque nessa fase do jogo a Flograde acaba por ter cerca de mais 2-3 ocasiões de golo ali a rondar a baliza muito perto de Léo, e Léo em apuros, com a sua defensiva também em apuros, com uma Flograde a tentar eventualmente matar o jogo, fazer o 3-1 e definir aquilo que pudesse ser o resultado final. Isso não acontece, e mais uma vez, em contrapé, o suspeito do costume, Ricardo Rodrigues, agora do outro lado, agora com o outro pé, puxa para a zona central, agora de fora da área também, remata rasteiro, dá uma sensação que se calhar André podia ter feito um bocadinho mais nesse lance, não é um remate assim tão forte quanto isso, apesar de ser bem colocado, não é? Mas o que é certo é que foi eficaz, mais uma vez Rodrigues a dar o 2-2, e com esse 2-2 a equipa da Flograde tranquilizou-se um bocadinho, abalou um bocadinho, porque não estava à espera face àquele quadral que estava a ter, não é? Portanto que é um bocado em contrapé, e no meio da confusão, mais uma vez o Espinho soube ser muito eficaz, numa bola dividida entre a defesa e o ataque do Espinho, sobra ali, andava ali a saltitar no coração da área, sobra para Samuel Vivas, que oportuno, ainda se pediu fora de jogo, mas parece-me que há um jogador da Flograde do outro lado que está um bocadinho mais recuado, que o mete em jogo, na altura de fazer o remate, e mesmo na cara do André, acaba por levantar a bola por cima do corpo dele e fazer efetivamente esse terceiro golo. A partir daí sabia-se perfeitamente o que é que ia originar, era um Espinho que ia querer esfriar o jogo, tendo mais posse de bola e eventualmente não permitindo grandes espaços ao adversário, uma Flograde a carregar para cima neste caso do Espinho, e depois a Flograde nessa reta final acaba por ter outra excelente oportunidade por Pedro Silva à meia volta com o pé esquerdo, que até nem é habitual, e uma grande defesa de Léo também sobre o poste a evitar esse golo do empate. Portanto, no cômputo geral de oportunidades, sem dúvida alguma, parece-me que o resultado que se ajustava mais seria ao contrário, mas tem que se também, de certa forma, dar esse ressalvo, essa ressalva e essa nuance de que o Espinho foi uma equipa muito madura, soube nas alturas certas nunca abalar-se, muito espírito de entreajuda dos seus jogadores, consegue ser eficaz na altura em que tem que ser eficaz, e é nessa coesão, nesse saber sofrer também, e numa equipa que nunca se comprometeu muito dentro do campo, apesar das algumas oportunidades que a Flograde foi tendo. O que é certo é que sai de lá com uma vitória muito saudosa, quer para os adeptos, quer para a própria equipa, que estava em festejos claramente efusivos, porque significa efetivamente a liderança isolada neste momento do SABSEG, e estão a caminho daquele que é o objetivo, ficou claro nas palavras de Luís Leite, que é efetivamente a conquista do campeonato de SABSEG. Como é que achas que isto pode, ou de que forma, ou se achas, que isto pode afetar a Flograde? Porque estava invicta e agora tem o seu primeiro revés no campeonato, inclusivamente perdendo a liderança.
Eu acho que a nível de efeito poderá não ter grande reflexo, porque ao fim e ao cabo é verdade, perde contra um rival direto em sua casa, não é? Portanto, um derby. Mas jogou bem. Jogou bem, pode sentir isso, e certamente ela cá teve essa particularidade, dizer que a equipa esteve melhor, certamente transmitiu isso no balneário, e que simplesmente foi uma circunstância de os golos terem caído para o outro lado, em termos de eficácia, que levou a equipa a desmotivar. Ele mesmo falava nisso, que achava que a resposta ia ser já positiva e pampilhosa, e que a equipa não se ia abalar. E eu acredito também que eles têm, é uma equipa já com jogadores muito experientes nestes caminhos, em revés de resultados. O Campeonato de Portugal o ano passado treinou-os muito bem para isso, não é? Portanto, e tenho a certeza que pode já dar uma resposta muito positiva já na próxima jornada nesta deslocação a Pampilhosa, porque viu-se qualidade da equipa, isso não se pode retirar. Ali se calhar algumas decisões, eu não queria entrar muito por aí porque acho que não teve muita influência naquilo que foi o resultado, mas algumas decisões também que pareceram teoria de arbitragem condicionou um bocadinho e que não concordo um bocadinho, e que poderiam ter originado se calhar lances de perigo para o Florgrade perto da grande área do Espinho, que depois assinalava ao contrário, mas não é por aí que me parece que o jogo foi conquistado pelo Espinho, porque também mereceu, obviamente, fez certo por isso, não é? Portanto, mas eu acho que, e voltando àquilo que estavas-me a colocar em termos de questão, eu acho que a Florgrade já tem mais do que maturidade, experiência, está calejada exatamente para estes revés, e sabe perfeitamente que não eram os melhores do mundo, vamos dizer assim, entre aspas, só por terem 7 jornadas, 7 vitórias, nem são agora a pior equipa, nem vão claudicar por aí abaixo, não é? Portanto, agora que sofreram a primeira derrota em casa, portanto, acaba por ser uma derrota sentida, que se calhar vale um bocadinho, aquilo que era aquela confiança que a equipa tinha, mas eu acho que ainda assim tem qualidade suficiente e já tem experiência suficiente para a meio da semana mudar o chip, já passou, e na próxima jornada dar a resposta certa e voltar às vitórias. Joel, há pouco nós analisávamos, e obviamente não quero ser incoerente com a minha pergunta, nós analisávamos a dificuldade que as equipas como Florgrade, Ovarense e Espinho têm a jogar contra as outras formações que não são, digamos, destes 3 crónicos candidatos. As dificuldades aparecem, e aparecem se calhar todos os fins de semana, mas o que é certo é que se nós olharmos estas jornadas que estão cumpridas, são 8 para cada equipa, o Ovarense perdeu em Passos Brandão, o Espinho tem um empate também num desses jogos, digamos assim, a Florgrade venceu todos os seus adversários, perde agora contra um rival direto, ou seja, para ti, tendo em conta que, mesmo havendo dificuldades para estas equipas, elas vão acabando por cumprir sempre ou quase sempre, pelo menos é o que tem sido até agora. Para ti, qual é o peso destes jogos em que se confrontam as equipas diretamente, Florgrade, Espinho e Ovarense? Que peso poderá ter no desfecho do campeonato? Eu acho que são jogos importantes, esta vitória do Espinho, neste caso numa deslocação, ainda para mais fora de portas, perante a equipa da Florgrade, sabendo mesmo a questão da bola barragem e tudo mais, eu acho que fica a nota, dá para ver, como o Helder disse, na questão dos festejos, dá para ver que é uma vitória que dá muita moral, não só por essa subida ao primeiro lugar, mas acho que nestes jogos, como tu tens dito, o que fica patente é muitas dificuldades, mas tem passado. Tem passado. É isso. Podem não passar a partir de agora, mas para já... Para já tem passado, mas acontece, se calhar, resultados pela margem mínima, sofrer mesmo até ao fim, mas tem passado. Eu acho que estes jogos têm uma importância grande, e dá mesmo para ver, se calhar, com o desenrolar. Florgrade 2 vezes em vantagem, o equilíbrio que foi, esse 2-2 e depois esse 3-2 que acaba por aparecer. Acredito seriamente, isto não está nada fechado. Está o Espinho na frente, acredito que poderá uma outra equipa saltar. Vamos agora esperar, penso que pelo final do mês de novembro teremos mais esse Ovarense frente à equipa da Florgrade. Vai ser outro, não é? Sim, vai ser outro, mas mesmo as partidas que se seguem serão sempre apetecíveis de ver. Olha, falávamos de um fim de semana cheio de golos no campeonato SABSEC, mas mais relativamente aos jogos onde estivemos. O outro jogo da equipa do nosso concelho teve apenas um golo, felizmente foi para o Sporting Clube dos Moris, que venceu também num derby entre concelhos vizinhos a equipa do Avanca por 1-0. O golo pertenceu a Mateo Nieto e Helder. Os Moris vinha aqui de algumas semanas onde até arrecadou derrotas, regressa aqui ao caminho das vitórias contra uma equipa que estava também bem no campeonato no que diz respeito à classificação, e dá aqui outro pulo na tabela.
tabela, partia no nono lugar da tabela no início desta jornada, conseguiu regressar às vitórias e também saltou ali para uma posição um bocadinho mais cimeira, a equipa dos Moris. Sim, acaba por ser um fim de semana muito positivo, mas isto é também um sinónimo daquilo que é o equilíbrio, à exceção destas tais 3 equipas do topo, naquilo que é o campeonato, diz respeito, porque bastou os Moris fazer a vitória este fim de semana, que já deu para subir outra vez mais uns lugarzinhos na tabela classificativa e estar ali bem em cima, neste caso com o Passos Brandão logo ali à frente na 7ª posição. E digo de passagem, se não fosse aquele golo consentido poucos minutos depois do empate, o Passos Brandão até podia estar um bocadinho mais acima. Portanto, é para já um campeonato muito positivo, um arranque positivo por parte dos Moris, dentro daquilo que nós já vínhamos preconizando, não é? Portanto, que era uma equipa que conseguia ser competitiva com quase todos os duelos. Tem aqui uma vitória frente a um Avanca que nós também dizíamos que, mesmo tendo vindo dessa subida de divisão, era uma equipa com qualidade, que se tinha reforçado de forma cirúrgica e que podia ser uma das tais equipas a lutar, e ainda poderá ser, não estou a dizer que com esta derrota obviamente que perderam esse objetivo, mas poderiam efetivamente lutar pelo menos por esse top 5 do SABSEG. Portanto, acaba por ser uma vitória, mesmo que seja pela margem mínima, já não é a primeira vez. Aliás, o que os Moris consegue efetivamente, já em Pampilhosa foi esse o resultado, a volta aqui na deslocação à banca a ter esse resultado. Eu creio que as vitórias dos Moris foram todas pela margem mínima, mesmo que não sejam 0. Sim. E não 2-1 à José Force. Exatamente, 2-1 ao José Force, 1-0 a Pampilhosa, 1-0 agora com o Avanca. E agora qual é o outro jogo que me está aqui a falhar da memória? Oliveira do Bairro, não foi? Foi possivelmente Oliveira do Bairro também, acho que é 1-0. E portanto, e quase tudo maioritariamente, se vires, 3 das 4 vitórias são fora. Portanto, aquilo que era o reduto mais forte de parte dos Moris, que era jogar na Barrinha, esta época para já não se está a revelar muito isso, porque a maior parte dos desaios foi efetivamente... Acho que o Oliveira do Bairro foi 2-1. 2 gols de penalti, não foi? Exatamente, é isso, exato. Estava a perder 1-0 e depois deu a volta. Mas mesmo assim está a revelar-se uma equipa muito resiliente, portanto, nessas locações fora, terrenos teoricamente difíceis. O Vanca era uma equipa com muita qualidade, os Moris conseguem aqui através de Mateu Nieto, tem estado a marcar também, penso que marcou na jornada passada, volta a marcar outra vez, portanto também é um dado positivo, que está agora a encontrar-se com os golos, neste caso este centrocampista dos Moris, que já vem da época passada, e portanto acaba por ser mais uma vitória importantíssima nessa caminhada para um campeonato tranquilo. Faz 12 pontos em 8 jogos disputados, neste caso, não é nada mal, é uma eficácia de 50%, vamos dizer assim, e quem lhes dera, o ano passado, por exemplo, estar com este elan todo. Portanto, 7ª posição, e com uma margenzinha pontual para os demais, acho que foi muito positivo este fim de semana. É um dos vencedores da jornada do Sporting Clube dos Moris, que regressa então aos triunfos da parte de Alvarense. Os 2 vencedores da jornada de SABSEG, a Florgrade caiu do primeiro lugar, é talvez uma das notícias chave deste passo de letra. Já não é o líder, já não está invicta, e agora vai ter de perseguir, tal como Alvarense, o Sporting de Espinho. Vamos avançar no passo de letra, continuamos com o futebol, mas vamos às divisões secundárias. A Junta de Freguesia de Moris apoia ao desporto. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A Junta de Freguesia de Valga apoia ao desporto. Passe de letra. E começamos pela primeira divisão distrital Zona Norte, 4ª jornada, São Vicente Pereira 1, Real Nogueirense também 1, o São Vicente Pereira que vinha dessa tal vitória muito sofrida em Travanca. Joel regressa à casa e tem aqui, eu não vou dizer um desaire porque acaba por somar pontos e continua nessa série incrível, sem perder, que já vem desde a temporada passada e de há muitos meses esta parte. Mas se calhar perdeu aqui uma excelente oportunidade de passar de forma isolada para o primeiro lugar, porque está com 8, está a 1 ponto do líder, ou dos líderes, digamos assim, e podia estar com 10 e na liderança isolada. Sim, não estivemos lá, mas é muito isso. Diogo Sá marca o golo. Sim, Diogo Sá marca, mas perante esta equipa do Real Nogueirense, com todo o respeito, acho que o São Vicente Pereira partia como favorito e deixa esse amargo de boca, porque se o São Vicente Pereira vencesse, neste momento era o líder. Está uma enorme embrulhada. Como sempre, não é? Como sempre, estas primeiras divisões parece que começa a ser o normal disto. É verdade que ainda estamos numa fase muito inicial, mas de repente já estamos a ver 7, 8 equipas com uma diferença de 1 ponto. Um dado é certo, já não há ninguém que esteja
100% vitorioso. Exatamente. Estamos só na quarta jornada. Sim, o Carregozense perde, e acho que temos visto que também vai haver equilíbrio, mas acho que resumidamente não temos essas incidências, mas acho que é uma pena, e nesta partida, em casa, no estádio Dr. Oliveira Santos, depois daquele jogo mesmo, com menos 2, onde conseguiram mesmo essa vitória, é uma pena não ter alcançado esses 3 pontos e assumir essa liderança da primeira divisão. Para a semana em Carregosa, como é que achas que vai ser? Acho que vai ser um jogo extremamente difícil. Talvez, se calhar, dos jogos deste campeonato, onde posso mesmo dizer, se calhar, o maior teste desde o início da época. Já tivemos taça, já tivemos este início, sim, mas esta deslocação a Carregosa, acredito seriamente, e faço também aos jogadores, ao plantel desta equipa do Carregozense, que é um dos claros candidatos talhados mesmo para a subida da divisão. Estou curioso para ver qual será a resposta. Atenção que relembro que o São Vicente Pereira também nesta jornada não teve Bernardo e também não teve André Pinhal, que foram expulsos, 2 elementos também importantes, mas estou curioso para saber o que é que em Carregosa a turma de David Rocha conseguirá fazer, e se consegue mesmo manter esta toada ou chegar mesmo a uma vitória que seria bem saborosa. Na segunda divisão distrital, e avançando desde já para o terceiro escalão da distrital de Aveiro, temos aqui a registrar um empate da Florgrade em casa do Cucujens Sub-23, Florgrade B, obviamente. A Florgrade esteve a vencer por 2-0, mas deixou-se empatar por parte da equipa de Couto. Ainda assim é mais um ponto para a formação orientada por Paulo Almeida, mas o grande destaque vai mesmo para o Valga, continuando contigo, Joel, que tem a sua primeira vitória no campeonato, precisamente no derby contra o São Vicente Pereira Sub-23, um jogo também com muitos golos, 3-2, vitória valguense. O que é que isto pode significar para o Valga? Acho que era algo que já estava a fazer falta à equipa de Sandra Almeida. Primeiro deixa-me dar uma nota do equilíbrio também nesta segunda divisão e destas equipas sub-23 e mesmo equipas B, das equipas jovens, porque se há pessoas que colocam se calhar em xeque, cá está também a resposta do equilíbrio, são da qualidade. Aqui. São muito competitivas, sim, são muito competitivas, mas acho que é algo que já fazia falta à equipa do Valga, que já tinha essa vitória para a taça, mas para o campeonato precisava mesmo, se calhar, deste input para a frente. Depois também, se calhar, Lembro-me daquele puxão de orelhas do Mr. Sandro na última vez que estivemos a falar com ele. Perante a equipa do Florgrade, e acho que sim, que fez bem, porque não é por descer que, se calhar, tem... Ou dizer vamos tentar subir à primeira que o trabalho fica realizado, mas acho que não estivemos lá, mas uma vitória da equipa do Valga, mas também uma palavra para esta equipa sub-23, que é orientada também pelo Mário Marques, que também já venceu e que agora também, 2 derrotas seguidas. Sim, mas que também dá a nota que tem miúdos de qualidade a aparecer, prontos se calhar para aproveitar uma oportunidade que David Rocha possa dar. Olha, uma palavra também a esta Florgrade, empate em Cucujens, viu a vitória perto, porque esteve a vencer por 2-0, deixa-se empatar, mas tu tinhas dado boa nota a esta Florgrade no encontro que viste contra o Valga. Sim, gostei muito desta equipa, sobretudo face ao entendimento que já vem de épocas passadas, onde o próprio Paulo Almeida já era o treinador desta equipa B. Gostei muito no sargaçal da exibição, e acho que este Cucujens também estava bem. Fica aquele amargo depois de estar a vencer por 2-0, deixar fugir essa vitória, mas é mais um ponto nesta luta. Ora então, está concluída a análise ao futebol, nós vamos passar diretamente para o voleibol, porque ainda queríamos falar de basquete e dessa vitória do Ovarense Gavex, mas o voleibol teve também um fim de semana em grande, por isso vamos a isso. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Josã apoia o desporto. Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Herculano 61 e em ovarmat.pt. Passe de letra. Voleibol. Pois, e não querendo
ter piada, querendo ter apenas a certeza daquilo que estou a dizer, o fim de semana em grande para os Esmoriz Ginásio Clube já não acontecia há muito tempo, Hélder, mas a verdade é que tanto no setor masculino, com uma vitória em Lisboa perante o CVL, o Centro de Voleibol de Lisboa, como no setor feminino, com uma vitória em casa perante o Guifães, a vitória dos masculinos de 3-1 em Lisboa, 27-25, 19-25, 23-25, 21-25, virou o jogo. E a vitória contra o Guifães hoje de 3-0 por parte das séniores femininas, 25-14, 25-18 e 25-15, fazem este bolo de um fim de semana que correu às mil maravilhas no que diz respeito a resultados desportivos. Finalmente. Sim, finalmente, exato. Já estávamos há algum tempo à espera de ter boas notícias para dar relativamente ao voleibol dos Esmoriz e, portanto, conseguiram conciliar as duas equipas. Neste caso, com 2 vitórias. A feminina já tinha vencido no campeonato? É a Sim, segunda vitória? É a segunda vitória, exatamente. Os masculinos é a primeira, sim, à quinta jornada. Exato. E é a primeira vez que, efetivamente, ambas as equipas conseguiam então vencer na mesma jornada. E portanto, os Esmoriz, neste caso, os Esmoriz masculino vem que estava a precisar. Pronto, havendo um input que, efetivamente, aqueles 3 primeiros jogos iniciais foram frente às equipas que agora, os 4, neste caso, pronto, as equipas que estão agora mais para cima no topo da tabela classificativa e, portanto, eram sempre duelos muito complicados e, finalmente, com uma equipa que efetivamente era mais à imagem do nível daquilo que os Esmoriz conseguia produzir, acaba por ter uma vitória importante para também dar algum moral à própria equipa, não é? Portanto, vence por 3-1, ainda começou por perder o primeiro set e podia separar Nuvens Negras relativamente àquilo que era o resultado, apesar de ter sido nas vantagens que perde esse primeiro set, mas depois consegue virar bem os restantes sets e acaba por vencer com maior ou menor dificuldade cada um dos sets seguintes e vence por 3-1. Já nas femininas, uma vitória também convincente, por parciais claramente esclarecedores. 14, 18, 15. Exato, portanto, sem margem para dúvidas nenhumas relativamente àquilo que foi a vitória das femininas. Estarão, efetivamente, com essa vitória também um bocadinho melhor classificados que aquilo que diz respeito aos masculinos, mas ambas... Creio que estou no 6º lugar. Sim, penso que sim, que estarei ali mais ou menos no meio da tabela. O masculino neste jogo foi... Os Esmoriz era penúltimo, era nono, jogava contra o 10º, que é o último. Era, exatamente, portanto... Mas agora tem um calendário um bocadinho mais desapertado, mais assim. apertado, mais acessível, podemos dizer assim. Na teoria, pelo menos, um bocadinho mais acessível e que pode somar alguns pontos importantes para poder subir um bocadinho mais na tabela classificativa, porque penso que não haja dúvidas algumas naquilo que vamos dizer e que temos vindo a dizer quase desde o início, relativamente a este campeonato, que são campeonatos de transição, vamos, no sentido em que parece-me que é mais para estabilizar aquilo que é as equipas, não se pode pedir muita coisa no sentido de rapidamente retomarem essas reconquistas, no sentido de subidas de divisão e regressar àquilo que eram os patamares competitivos onde estavam a época passada. Não será isso, até da forma como foi montado o polo para os plantéis, com alguns condicionantes que nós sabemos perfeitamente que o clube atravessa, não é? Portanto, não era esses objetivos. Os objetivos era ter uma equipa minimamente competitiva para pelo menos garantir essa permanência nestes patamares competitivos e depois, estabilizando-se um bocadinho mais outras situações, eventualmente poder pensar noutros voos. E os Esmoriz, como é conhecido por aquilo que é as suas formações, a qualidade com que trabalha também a sua formação, também parece que teriam ali pelo menos mais do que matéria para conseguir criar essas equipas que lhe dão essa estabilidade para competir pelo menos por essa mesma manutenção dentro daquilo que são os seus campeonatos da 2ª Divisão Nacional. Portanto, está mais ou menos dentro daquilo que era expectável, talvez podia-se almejar um bocadinho mais, qualquer coisinha, mas ainda assim é um fim de semana muito importante, com 2 vitórias minimamente convincentes, sobretudo no lado da equipa feminina, e acho que os objetivos não é por vários deslizes que já aconteceram até aqui, que ainda não estão bem cientes e bem fixados em ambas as equipas, e acredito que possam ser alcançados com maior ou menor dificuldade, independentemente de pelo menos no caso da masculina, esse início um bocadinho mais complicado, com 4 derrotas consecutivas. Quanto às femininas, é sempre importante ir alternando vitórias e derrotas, já seria é melhor ser sempre vitória, não é? Mas... Exato, era melhor ser sempre vitória. Na impossibilidade disso acontecer, para já consegue alternar um bocado, pode ser que no próximo jogo consiga mais uma vitória e assim ficam 3 vitórias e 3 derrotas, portanto seria o ideal. O ideal face ao cenário que está até aqui, não é? Portanto, mas como eu estava a dizer, Pedro, está ainda dentro daquilo que é as expectativas, dentro daquilo que é efetivamente os objetivos de ambas as equipas, e é bom também poder chegar a um fim de semana e dizer que as duas equipas finalmente venceram, e dar um bocadinho mais de tranquilidade àquilo que é a massa associativa também que acompanha os Esmoriz, certamente. Vamos ao basquete. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Basquetebol. É verdade, basquetebol, falando desta vitória da equipa da Ovarense, a terceira em 3 jogos. O Ovarense venceu no dia de ontem a equipa do Póvoa nessa deslocação por 69-75. Pedro, acompanhaste a partida, penso que no final João Tiago falou que foi a primeira vitória na Póvoa, mas desde que ele é treinador. Mas o Ovarense vence mais uma vez. Tradicionalmente uma equipa difícil esta do Póvoa, mas cá está mais uma vitória. Sim, acho que não fugiu à regra daquilo que se esperava. Apesar de ter conseguido confirmar a primeira vitória, matou aqui um borrego, digamos assim, o João Tiago, e eu nem tinha noção desse dado, mas ele trouxe-o praticamente desde o início, ou seja, estava com aquilo na cabeça, porque nunca tinha vencido na Póvoa, desde que é treinador do Ovarense. Ainda assim foi um jogo à semelhança daquilo que nós esperávamos, um jogo difícil. O Ovarense teve dificuldades, o Póvoa muitas vezes, e acho que um bocadinho de arrasto com aquilo que tinha sido o seu início de campeonato, onde teve 2 derrotas antes de chegar ao encontro contra o Ovarense, mas também um bocadinho de arrasto por causa disso. Foi bastante intermitente, teve alguns momentos em que consentiu ao Ovarense um domínio, até com alguns pontos consecutivos, o que parecia dar alguma vantagem ao Ovarense e até trazer alguma tranquilidade à nossa equipa, mas de repente mostrava aquela qualidade que nós conseguimos identificar no seu plantel. Tem muitos estrangeiros e são bons jogadores, e recuperava. E a verdade é que o jogo andou neste vai e vem durante praticamente os 40 minutos, o Ovarense sempre na frente. Há apenas uma situação única em que o Póvoa passa para a frente com um ponto de vantagem, mas tirando isso, o Ovarense esteve sempre na frente, com maior ou menor vantagem, mas sempre com um denominador comum, que é o Póvoa acabou sempre por equilibrar. E é verdade que perde em todos os períodos, mas perde por margens muito mínimas. No primeiro perde por 1 ponto, no segundo perde por 2, não estou em erro, e chegamos ali ao 4º período, sempre com o Ovarense a vencer no primeiro, segundo e terceiro, mas o Ovarense com uma vantagem apenas de 4 pontos, ou seja, tudo em aberto para esse 4º período. E depois aí é que se sentiu claramente a instabilidade que o Póvoa vai vivendo pelo facto de ainda não ter encontrado uma vitória. A equipa teve várias oportunidades para conseguir tirar ao cesto. Foi um período de muito poucos pontos, creio que termina 10-8 a favor da Ovarense, inclusivamente, mas o Póvoa dispôs de várias oportunidades e o Ovarense aí conseguiu, mesmo não estando a conseguir fazer cestos, mesmo não estando a conseguir fazer muitos pontos, conseguiu sempre cerrar fileiras e pareceu-me sempre mais tranquila. Uma equipa que estava mais ciente de que a vitória estava perto, e de que, se mesmo não estando a conseguir marcar, conseguisse defender da forma que defendeu, iria sempre aproveitar essa instabilidade que o Póvoa vivia e estar ali a jogar um bocadinho sobre brasas para conquistar essa vitória. No final, um jogo muito difícil, há que dizer, o próprio João Tiago admite, o treinador do Póvoa, dando aqui a nota de que o Ovarense mereceu vencer, também dá a sensação, ou passa a sensação de que o jogo podia ter dado para o Póvoa se a equipa tivesse apresentado um ou outro pormenor mais acima da média, mas o que se nota é uma Ovarense em grande, 3 vitórias em 3 jogos, a comunhão que existe, o facto de hoje em dia nós olharmos para o plantel do Ovarense e se calhar até mais do que no passado conseguirmos identificar aqui 5 jogadores que estão lá dentro, 5 jogadores que entram, ou 6, que não muda praticamente nada. As características mudam um bocadinho, mas a qualidade mantém-se, ou seja, o Ovarense tem um plantel na verdadeira ascensão da palavra, tem um público que está em comunhão, tem uma equipa técnica que já está muito calejada e que já vem de trás e que tem aqui um processo que já está muito oleado, e por isso está aqui em ponto de reboçado. O João Tiago deixou aqui a nota de que não podemos embandeirar em arco, porque as coisas não vão correr sempre bem. Eu próprio lancei esse desafio, que obviamente é bom estar a ganhar e é sempre melhor estar a ganhar e trabalhar sobre vitórias, mas às vezes é preciso resfriar um bocadinho os ânimos, e ele deixou essa nota. Sim, claro, um dia isto vai começar a correr mal, ou vai haver um dia em que isto não vai correr tão bem, e nós temos de saber reagir nessa situação, mas claro que hoje estamos mais preparados, e o Ovarense nota-se que está preparada para os desafios que vêm, saca aqui 2 vitórias muito difíceis fora, o que são excelentes sinais. Na Póvoa e em Queluz, acredito que seja também muito difícil vencer, consegue estas 2 vitórias, e por isso está se calhar até melhor do que aquilo que se esperava para este início de temporada. Está a ser uma Ovarense à semelhança daquilo que terminou a temporada passada, e isso é tudo bom porque está entre os grandes e está entre os melhores. Pedro, olhando para questões individuais, salta à vista Jonathan Silva.
Sim, não é o melhor marcador do encontro, mas esteve muito presente nos vários capítulos que o encontro dá, porque acaba quase com um duplo-duplo, se não estou em erro, em pontos e ressaltos. Foi se calhar um jogador que esteve mais presente ao longo de mais momentos. Viu-se em alguns momentos, creio que no segundo período muito bem Guga, no terceiro período muito bem Delaney e Blaylock, mas o Jonathan foi aquele que foi estando mais presente nas várias fases do encontro, e de facto está aqui numa forma que se calhar, mesmo tendo já deixado boas indicações na temporada passada, se calhar a melhor forma desde que chegou ao Alvarense, ou no momento em que contribui com mais Jonathan para a sua equipa. Mas eu queria destacar acima de tudo este coletivo. Jonathan, se calhar o maior destaque ontem. Na semana passada tivemos o Alexander Thompson, na semana anterior tivemos o Delaney na primeira jornada contra o Galitos. Ou seja, há vários jogadores que vão aparecendo em vários momentos do jogo, jogadores específicos também vão aparecendo, e este Alvarense vale essencialmente pelo seu todo. Acho que faz uma exibição também muito nesse sentido. Apesar de Jonathan ter aqui os melhores números, é um jogador que vai de arrasto com aquilo que o plantel também lhe ofereceu, e a qualidade dos jogadores que vão estando ora no 5 inicial, ora a entrar do banco. Essa tal Alvarense que vale pela conjuntura total do seu plantel, e não apenas pelos seus estrangeiros ou por um ou dois jogadores que possam dar um bocadinho mais neste jogo ou noutro. Helder, Jonathan Silva, 20 anos, é a segunda época na equipa do Alvarense, está a ter um grande início, como o Pedro falou também, devido também muito ao coletivo. Surpreende-te Jonathan Silva estar a aparecer? Não, nem por isso. Nós vimos falando, até lembro-me há umas semanas atrás, relativamente se poderia ser, neste caso, a época da afirmação de quer do Jonathan Silva, quer eventualmente também do Guga Teixeira. Sim, o Guga um bocadinho mais já afirmado. Sim, mais firmado, exatamente. E até nem faz um mau jogo também. Não sei se percebeste isso. O relato é verdade que tem o Renderoso também que faz 8 assistências. Faz um bom jogo, Guga. O segundo período foi dele. Exatamente, aqui com números interessantes, apesar do pouco tempo que joga, 13 minutos, não é? Portanto, vai dando índices de eficácia muito, muito positivos à equipa, com 3 assistências, 9 pontos, portanto uma eficácia quase 100%, e neste caso Jonathan Silva também já teve uma particularidade, que é só aproveitar precisamente aquela situação, daquela lesão, mesmo antes de começar a época, para ganhar o seu espaço, e está a justificar o porquê de neste momento ser titular na equipa de João Tiago, porque é um jogador que vem claramente em ascensão. É que não é só efetivamente o tal duplo-duplo, 20 pontos e 9 ressaltos que ele acaba de fazer neste jogo, não é? Portanto, depois ainda consegue contribuir com 3 roubos de bola para um jogador da posição 5 e 2 desarmes de lançamento. É um jogo quase completo por parte de Jonathan Silva, e é um jovem jogador com potencial. Já conhecíamos isso a época passada. Como dizia o Pedro, eventualmente estará no melhor momento de forma dele desde que ingressou na Alvarense, e por isso não me surpreende, porque já vi em outros momentos, né, em épocas passadas, às vezes em que ele entrava muitas vezes cheio de energia a partir do banco e mexia um bocado com o jogo, e portanto eu sentia que com um bocadinho mais de estabilidade, a tomar melhores decisões, mais tempo em campo, exatamente, amadurecer nesse processo de decisões que às vezes também era um bocadinho atabalhoado quando entrava na época passada, que era um jogador que poderia ser muito interessante para aquilo que era o Alvarense, mesmo não sendo estrangeiro, e é sempre bom ter jogadores assim de referência, não completando a cota de jogadores estrangeiros, e portanto o Jonathan Silva é efetivamente um jogador que já se reconhecia esse potencial e que está agora, se calhar de uma forma surpreendente tão cedo, devido às circunstâncias também, não é? Portanto, de ter tido essa oportunidade, e para já está mais do que justificar aquilo que é a sua titularidade, assim como neste caso também está a ser neste momento, nesta fase da época, neste caso olhando agora para os estrangeiros, o Delaney Blaylock, também um destaque claro, que é sem dúvida o melhor pontuador da equipa, e sempre que a equipa precisa também tem aparecido nos momentos certos, e portanto também tem que se dar esse destaque. Não é só efetivamente estes jogadores jovens portugueses que estão a aparecer, neste caso esta dupla Guga Teixeira e também sobretudo Jonathan Silva, mas também tem tido um Blaylock a grande nível. Sim, dos reforços estrangeiros é o que apareceu mais. É o que tem aparecido mais, e parece-me a mim que ainda há uns quantos jogadores, mesmo Thompson tem potencial para se calhar elevar um bocadinho mais o jogo, sobretudo para Pavicevic está sempre já se calhar a maior desilusão. Ontem também não foi o dia assim, não foi o dia assim, é a maior desilusão da equipa, e se calhar
por esse apagamento do Pavicevic, aquela lesão que aconteceu no início da época, só agora é que está a aparecer o Alexander Thompson também dentro da equipa, Jonathan Silva acaba por, no meio deste turbilhão todo, aproveitar muito bem a sua oportunidade e está a fazer por merecê-lo inteiramente. É um jogador mais neste momento do plantel do Ovarense. Pedro, como tu disseste, o Ovarense foi vencer a Póvoa, o Ovarense foi vencer a Queluz, venceu em casa o Galitos. Segue-se o Sporting em casa. Será o primeiro teste de fogo para esta equipa de João Tiago? É mais um teste de fogo. O Alvarense, obviamente que pode vencer este tipo de equipas, mas não é a equipa que é favorita contra este tipo de equipas. E a prova disso é que no ano passado também não era favorita e eliminou o Sporting. Agora, eu creio que a equipa está preparada e em casa, com esta comunhão com os adeptos, muita gente foi à Póvoa. Surpreende-me, não é uma viagem extremamente longa, mas estava mais fervorosos, inclusivamente, do que os próprios adeptos do Póvoa no pavilhão. Ou seja, há aqui uma comunhão que vai dando ainda mais força à equipa. Eu creio que existem contrariedades, ainda há pouco o Helder elencava aqui algumas, o facto do plantel não ser muito extenso, ter aqui algumas lesões, inclusivamente, havia jogadores, ou a cota dos estrangeiros neste momento ainda não está preenchida, entre aspas, porque na convocatória não estão a totalidade de estrangeiros, mas este Ovarense está com uma força extra que lhe é dada pela consistência do seu plantel, pelas ideias que já estão cimentadas e por esta comunhão com o público que eu acho que vai aceder novamente. E a verdade é que o Sporting já mostrou debilidades este ano, já perdeu com o Jogueira, apesar do Jogueira estar a fazer um grande início de época, mas quem sabe se não é um exemplo perfeito para aquilo que o Ovarense poderá fazer nesse jogo. Vamos ver, eu acredito que há condições, não vou dizer que o Ovarense por ter 3 vitórias e o Sporting não ter a totalidade de vitórias no campeonato, que é a favorita, é um jogo sempre muito difícil, eu creio que ainda assim há ligeiro ascendente do Sporting, não só pela história recente, mas também pelo facto de em termos orçamentais e em termos de candidatura ao título, ser uma equipa mais talhada para isso mesmo, mas não vou fugir àquilo que disse há bocado. O Ovarense está em ponto de rebuçado neste momento, está melhor do que aquilo que eu achava para este início de temporada, inclusivamente, ou seja, prova que o trabalho que vem de trás foi aproveitado também para um arranque positivo aqui nesta temporada, e por isso tem todas as condições para conseguir vencer nessa jornada, puder. Vamos lá ver se isso acontece, é o que esperamos. Sim, acredito também já estamos em déficit de tempo. Fica então analisado o nosso basquetebol e mais uma vitória da Ovarense Gavex. É isso mesmo, estamos praticamente no fecho do nosso passo de letra. Muito obrigado por ter estado desse lado. Uma emissão, prometemos e cumprimos, cheia de rescaldo à jornada, muitos resultados, vitórias e derrotas. Estamos sempre presentes, para a semana certamente será parecido ou igual. Resta saber se você estará connosco, eu espero que sim. Fica desde já convidado, quer para o passo de letra, quer para a nossa transmissão desportiva que começa logo no sábado. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Passe de letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.